Já estamos de volta, entrevista maravilhosa com a doutora Regiane, assunto importante. Às vezes a gente perde tanto tempo, né, nas redes sociais, vendo besteira, e a gente parar um pouquinho para assistir uma entrevista como essa vale muito a pena, porque é conteúdo importante que pode aí trazer qualidade de vida, informação, aquele start, sabe? Eita, preciso fazer meus exames. A entrevista está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá? No canal da TV Arapuã. Vai lá, se você quiser ver novamente, está disponível. Dá para enviar também para as amigas, tá? Para aquela que nunca vai ao médico, nunca vai ao ginecologista, envia também, porque aí você está passando qualidade, informação de qualidade. Conto aí com a sua ajuda para nos ajudar a divulgar cada vez mais essas informações, tá certo? Além disso, interage com a gente lá nas redes sociais. Sei que você deve estar aí com o celular mexendo, vai lá no @JoanaBritoJornalista. Se não me segue, já começa a seguir. Se já segue, deixa uma mensagem de carinho. Fala o que você está achando do programa, da apresentação. Críticas também, tá, gente? Se você acha que precisa mudar alguma coisa, não gostou do look ou gostou, coloca lá. Quero saber a sua opinião. Além disso, o Instagram também da TV Arapuã. Vai lá. A grade completa de programação está disponível, né? Desde cedinho lá com o Nilvan até Vinícius. O programa Saúde Você também entra aí na programação. Sempre tem uma coisinha lá do nosso programa e, claro, conto sempre com a sua participação, tá certo? Bora continuar, né? Ainda tem muita coisa para acontecer aqui no nosso programa. E hoje é comemorado o Dia Nacional de Conscientização sobre a esquizofrenia. Isso aí. Mas você sabe o que é essa doença e como identificar os sinais de que uma pessoa precisa de acompanhamento profissional? A repórter Thaisa Aureliano conversou com um especialista para esclarecer dúvidas. Bora acompanhar? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mais de 1,5 milhão de brasileiros convivem com a esquizofrenia, pois é uma doença muito comum e por isso a gente convidou o médico psiquiatra João Vitor Nóbrega para conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada pela sua participação, uma doença tão comum, mas infelizmente a sociedade ainda enxerga com muito preconceito, não é isso? Exato, né? Em primeiro lugar, eu que te agradeço, eu fico feliz pelo convite em poder falar como tu disseste, né? Uma doença tão prevalente e que afeta de uma forma tão intensa uma população bem extensa, né? 1,6 milhão de brasileiros é muita gente, né? A estimativa global é de 1% de toda a população global sofrendo com esquizofrenia. Isso dos casos que são diagnosticados. Existem casos que a gente chama de subnotificados, imagina só. Então, o nosso papel aqui é esclarecer isso, né? A gente começa entendendo um pouquinho mais da doença. O que é esquizofrenia? Há um padrão dos sinais e sintomas dessa doença que acomete principalmente os jovens? Isso, né? É uma doença que geralmente se inicia ali no final da adolescência, início da vida adulta. E o cerne da esquizofrenia seria o romper com a realidade, né? Ter crenças ou ter percepções que não correspondem com percepções ou ideias reais. Esse seria o tema central da esquizofrenia. E como é que essa doença surge? Tem algo hereditário ou depende ali de algum gatilho, alguma situação e aí você já tem uma predisposição e essa doença aparece no indivíduo? Perfeito, exatamente isso, Thaisa. A gente sabe que existe um risco genético. Por exemplo, tem estudos com gêmeos idênticos em que, por exemplo, se eu tenho um irmão gêmeo idêntico que tem um diagnóstico de esquizofrenia, a chance de que eu desenvolva é de 50%. Uma chance absurda. Se eu tenho um familiar de primeiro grau, um filho, um irmão, que seja, a chance é em torno de 10 a 15%, caso ele tenha, de que eu possa vir a desenvolver também. A gente pode pensar, tomando como exemplo, o gêmeo idêntico. Ora, os gêmeos idênticos têm 100% do material genético. Né? Eles são idênticos, o material genético é igual. Então, por que se um tem esquizofrenia, por que o outro também obrigatoriamente não tem? Porque não é só uma questão genética. Aquela alteração genética vai conferir um maior risco, mas isso pode se manifestar ou não. E aí que entram os fatores externos ou gatilhos, como tu falaste. Um dos principais gatilhos que a gente sabe hoje em dia é a questão das adversidades na infância. Isso é gatilho não só para a esquizofrenia, mas para várias doenças mentais. A esquizofrenia ele é um dos carros-chefe que pode aumentar o risco, né? Se acredita, não, se sabe que a adversidade na infância aumenta em 3 vezes o risco de desenvolver esquizofrenia. E o que seriam essas adversidades? Por exemplo, abuso físico, seja de natureza sexual ou não, abuso emocional e também a negligência na infância, né? Então, não só fazer o mal, como também deixar de cuidar adequadamente causa esse risco, né, nessa população, né? Então, não se pode falar em prevenção de doença mental e de esquizofrenia
sem se falar de políticas públicas de atenção à infância e adolescência. E o outro, que é o maior fator de risco para a manifestação desse risco genético, é o uso de maconha, principalmente na infância e adolescência. Tem um estudo muito robusto na medicina, que a gente chama desse tipo de estudo de meta-análise. Esse estudo, por sinal, foi um estudo muito bem feito, foi publicado em 2016. Ele encontrou um risco maior do que 5 vezes. Pessoas que faziam uso crônico de maconha, usuários de maconha, tinham 5 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia do que pessoas que não usavam. Olha só como esse risco é elevado. Então, a prevenção para a pessoa ter mais qualidade de vida, né, uma vida saudável, é fundamental, principalmente quando já tem um histórico familiar, né? E como é que funciona o tratamento após o diagnóstico? Perfeito. O tratamento ele é feito de diversas formas, tá? Tanto através do psiquiatra, com tratamento tanto com medicação, como também com estratégias que a gente chama de neuromodulação, como por exemplo a eletroconvulsoterapia, para alguns casos, e também as estratégias que a gente chama de estratégias psicossociais. Vamos falar aos poucos de cada uma. O tratamento medicamentoso ele é primordial no tratamento. Existem diversas medicações seguras, com poucos efeitos adversos, que vão garantir qualidade de vida para esse indivíduo. Não só melhorar os sintomas da esquizofrenia, como também impedir que a doença avance com um declínio das funções mentais. Sabe-se que a esquizofrenia é uma doença que vai gerar perda neuronal. Então, é um indivíduo que vai ter alteração de atenção, de memória e com longo tempo sem tratamento pode desenvolver um quadro que a gente chama de um quadro demencial, semelhante a, por exemplo, uma doença de Alzheimer. Então, tratar com a medicação não é só tirar o sintoma, mas impedir que o indivíduo tenha essa perda neuronal no decorrer da vida. O tratamento para alguns casos, como por exemplo, casos em que a medicação não está resolvendo 100% do tratamento, nós podemos usar estratégias de neuromodulação. O que a gente chama de neuromodulação? Por exemplo, tratamento com estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento em que eu vou estimular determinadas regiões cerebrais que estão produzindo alucinações auditivas, né, que são vozes que a pessoa escuta que não correspondem com a realidade e que não estão melhorando com a medicação. A gente pode usar esse tipo de tratamento. E outro tratamento com neuromodulação, que é um divisor de águas, um modificador da qualidade de vida do paciente para melhor, é a eletroconvulsoterapia. A eletroconvulsoterapia é um tratamento seguro, eficaz, que infelizmente não é ofertado no SUS. Em casos que o paciente tem um quadro resistente ao tratamento, que não está melhorando adequadamente com a medicação, a eletroconvulsoterapia pode ser feita em ambiente hospitalar, de forma segura, com 2 psiquiatras, um anestesista acompanhando o procedimento. A sedação é simples, é semelhante a fazer uma endoscopia. E pouco tempo após o procedimento, o indivíduo vai para casa. E muitos pacientes com 1 semana já começam a ter sinal de melhora com esse tratamento. Mas infelizmente não existe no SUS. O outro eixo de tratamento é o tratamento psicossocial. Esse é fundamental. Em primeiro lugar, o carro-chefe dessa parte é a psicoterapia. O tratamento com o psicólogo, ele vai auxiliar tanto para o indivíduo conhecer melhor os sintomas, se policiar para saber, o que é alucinação auditiva, o que é que corresponde à realidade. Principalmente nos casos que estão resistindo ao tratamento medicamentoso. Pois é, minha gente, importante, né? A gente se munir de informação para saber, para não julgar, na verdade, as pessoas, né? O preconceito é uma doença também terrível, tá? Então, antes de sair julgando alguém, analisa, dá a chance da dúvida, né? Não sai julgando, porque a pessoa pode sofrer de uma doença como essa e aí você, ao invés de estar ajudando, está prejudicando ainda mais, tá bom? Para continuar, mudando de assunto agora, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E olha só, o Exame Nacional para avaliar os cursos de medicina no país tem recebido críticas. O Conselho Federal de Medicina defende uma prova que avalie os futuros médicos, como é feita pela OAB para os advogados. Tanto José Marques quanto a Irani dependem da saúde pública e não se sentem seguros quando são atendidos por médicos recém-formados. Às vezes algumas coisas que eles mandaram fazer, eu fazer e passar, que não deu certo.
ter mais um pouco de atenção, né, com os pacientes. Na tentativa de aumentar a qualidade dos profissionais que chegam no mercado, o governo anunciou o ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que será feito todo ano a partir de agora. A nota do exame vai valer também para quem busca uma vaga de residência médica. A prova, que será obrigatória para todos os formandos, está prevista para o mês de outubro, mas uma reprovação não impedirá que um médico não qualificado exerça essa profissão. Esse é justamente o ponto de divergência do Conselho Federal de Medicina. Nós defendemos que exista uma prova de conhecimentos gerais, né, no modelo de habilidades e conhecimento técnico das grandes áreas da medicina, porque este exame proposto pelo MEC, ele avalia os cursos de medicina. Ele não avalia o médico. Em 13 anos, mais do que dobrou o número de faculdades de medicina no país. Na última avaliação do MEC, 20% delas não atingiram uma nota satisfatória na prova. Mais frequentemente, nós temos os dois problemas associados. A faculdade não oferece o ensino adequado e as pessoas não são qualificadas para o exercício da profissão que pretendem. A Academia Nacional de Médicos também defende uma prova específica para exercer a profissão. Então a gente teria exames ao final do chamado curso básico, ou ciclo básico, um segundo exame ao final do ciclo clínico e um terceiro exame para o formando. Aí sim ele estaria capacitado. Ainda sobre o Exame Nacional, para avaliar os cursos de medicina, a nossa equipe conversou com o presidente do Conselho Regional de Medicina na Paraíba, que falou sobre a repercussão deste exame para a classe médica. Veja. No final do mês de abril, o Ministério da Educação lançou o ENAMED, um exame nacional para avaliar a formação médica. Mas esse tipo de avaliação é visto com certa polêmica pela sociedade, principalmente pelos conselhos de medicina. Eu converso agora com Bruno Leandro, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui da Paraíba, para conversar com a gente sobre o assunto. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Vai ter ainda essa primeira avaliação por volta do mês de outubro, mas ainda tem muita coisa a ser definida. O que é que o Conselho, pelo menos aqui da Paraíba, entende desse tipo de avaliação? Eu posso falar até enquanto Conselho Federal, porque também estou no Conselho Federal de Medicina, e o nosso debate é, primeiro, que isso precisaria de mais diálogo com as entidades médicas, já que foi um exame que foi a toque de caixa, digamos assim, editado e normatizado, mas sem os detalhamentos necessários. São muitas dúvidas ainda e poucas certezas. O fato é que avaliar a formação do aluno é ótimo para a gente, para todo mundo. Mas descaracterizar tudo que ele fez na faculdade, enquanto artigos, congressos, tudo que ele participou da sua vida acadêmica, isso é muito ruim. Levar em consideração só uma nota física ao final de tudo é muito ruim. Então, é um processo incompleto de formação. Caso esse candidato, nesse futuro médico, não conseguisse uma nota interessante para o exame, que tipo de prejuízos poderia incorrer com ele? Essa nota ela também vai servir não só para a avaliação da formação médica, mas também ela vai ser necessária para a prova de residência, para que ele faça uma especialização na forma de residência. A residência médica é uma pós-graduação lato sensu, é uma especialização onde se concede bolsa pelo MEC, e caso ele não tenha uma nota satisfatória, ele não consegue entrar na residência médica por esse critério. E essa nota também vai avaliar o curso. Isso também pode ter algum tipo de repercussão para essas instituições de ensino. Sim, a gente já tinha um ENAD onde fazia essa avaliação do curso, agora traz uma responsabilidade maior ao aluno, porque também serve para a residência médica, mas é bom deixar bem caracterizado que isso não diminui a vontade do Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba e do Conselho Federal em fazer a nossa prova de proficiência, que seria o estilo da nossa prova de ordem, como se fosse dos advogados, mas agora para os médicos, porque essa vai impedir que um aluno realmente seja inscrito e se torne médico caso ele não tire a nota satisfatória. Então, até agora, todos os alunos de medicina que estão concluindo o curso devem participar desse ENAMED daqui para o final do ano. Sim, porque tanto vai servir para a prova de residência, como vai servir para avaliar seu próprio curso, mas independente da nota, ele será médico. E isso a gente precisa corrigir também com a prova de proficiência. E aí esses debates ainda devem acontecer até lá. Com certeza, e é importante que tenham esses debates. Todo o processo ele precisa ser aperfeiçoado e quanto mais debate com a sociedade nós tivermos, mais aperfeiçoados e com menos problema a gente vai ter. É um assunto polêmico, a gente está acompanhando, tá? Qualquer nova atualização a gente traz aqui para você.
Nosso programa vai ficando por aqui. Já quero agradecer a sua companhia, a sua audiência de todo sábado. Já te faço um convite, tá? No próximo sábado eu tô de volta aqui na telinha da TV Arapuã e espero por você. Até lá! Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano.